Salve, salve, amigos da astronomia em todo mundo! Meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você está assistindo a mais um Space Today TV. No programa de hoje, vamos ver aí imagens espetaculares que o Hubble e o James Webb fizeram do impacto da sonda DART no asteroide Dimorphos. Realmente um trabalho aí de sincronia e com imagens assim de tirar o fôlego desse grande evento que aconteceu essa semana. Manda a vinheta. Muito bem, pessoal, vídeo novo aqui no canal. Antes do vídeo começar, você já desce aí, já deixa o seu like, já se inscreve no canal para você não esquecer durante o vídeo e para ajudar a causa da divulgação científica no Brasil. Muito bem, pessoal, o vídeo de hoje é uma parceria do Space Today com a Surfshark. Você já usou o VPN na sua vida? VPN é uma maneira muito interessante que tem de você usar aí a internet. Ele cria uma rede privada para você utilizar. Isso traz mais segurança para você. Você pode acessar conteúdos que você não acessaria. Você pode usar seu computador como se ele estivesse em outro país. Isso aí é legal pra caramba. E na nossa área aqui existem transmissões, existem determinados tipos de conteúdo que você só consegue acessar se você estiver em outro país. Então, através do VPN, você consegue fazer isso. E a Surfshark te oferece essa ferramenta que é sensacional. Até mesmo comprar passagem de avião e tudo. Então, é uma ferramenta muito interessante. Se você nunca usou o VPN, aconselho você um dia a testar o VPN e teste com a Surfshark, que é parceira aqui do Space Today. E é o seguinte, você vai usar o link que está aí na descrição e você vai usar o código Space Today. Com isso, você vai ter 83% de desconto na inscrição e mais 3 meses gratuitos. E não tenha medo, tá? Se você não gostar, a Surfshark garante aí o reembolso de 30 dias para você na utilização do serviço. Então, clique aí, use o VPN, eu tenho certeza que você vai adorar para acessar esses conteúdos, para ter mais segurança no seu acesso à internet também, que é muito importante nos dias de hoje. O link está aí na descrição e use o código Space Today para ter esses benefícios. Um grande abraço, muito obrigado, Surfshark. Fui! Muito bem, pessoal, vamos para o vídeo de hoje, passar aqui nossos 10, 15 minutinhos, batendo um papo sobre algo importante, interessante e relevante que acontece no nosso universo. Muito bem, né? Tivemos aí na segunda-feira, dia 26 de setembro de 2022, um evento histórico para a humanidade. Colidimos uma sonda num asteroide a 12 milhões de quilômetros de distância na Terra. Foi o nosso primeiro teste a vera, né, da realidade, de real mesmo, do que a gente chama de defesa planetária. A sonda DART da NASA viajou aí por 10 meses pelo sistema solar para colidir com o asteroide Dimorphos, um pequeno asteroide com 160 metros de diâmetro que orbita um asteroide maior chamado Didymos. E foi registrado pela câmera Draco, aquela que nós transmitimos ao vivo. Foi registrado pelo LithiaCube, vai lá no blog que tem lá um post com todas as imagens registradas pelo NanoSat, pelo CubeSat da Agência Espacial Italiana, imagens muito legais mesmo, porque ele se separou antes para ver a pluma de poeira gerada pelo impacto. Nós já temos muitas imagens feitas por telescópios na Terra, então o telescópio na África do Sul, o telescópio Atlas no Havaí, todos eles registraram também, mas no espaço, 2 grandes telescópios da NASA, o telescópio espacial Hubble e o telescópio espacial James Webb, também iam participar de toda a campanha de observação do asteroide Dimorphos e da campanha de observação do impacto, para a gente poder entender o impacto. E foi isso que eles fizeram. Então, o que vocês vão ver aqui agora são aí as primeiras imagens feitas pelo telescópio espacial Hubble e pelo telescópio espacial James Webb sobre o impacto da sonda DART no asteroide Dimorphos. As observações, né, são mais do que um marco operacional
ele tem questões científicas muito importantes aí, porque ao estudar essa pluma que foi ejetada na hora que a sonda bateu no asteroide, ao estudar essa pluma é possível estudar e entender a composição do objeto. Lembrando que até segunda-feira a gente não sabia nada sobre a forma, sobre a estrutura, nem do Didymos, nem do Dimorphos. Com as imagens da câmera Draco, hoje a gente tem uma ideia de como que é, e a composição química certinha, nós só vamos saber lá em 2026. Mas através dessas imagens, tanto do Hubble como do James Webb, é possível a gente ter uma ideia de como que é tudo isso. E é uma questão operacional muito complicada, porque os dois telescópios estão no espaço e você tem que mirar os dois telescópios para o asteroide e para poder fazer todo esse acompanhamento. Então, as observações aí conjuntas do James Webb com o Hubble vão permitir que os cientistas possam obter um conhecimento sobre a natureza da superfície do Dimorphos, quanto de material foi ejetado pela colisão e com que rapidez isso foi ejetado. Então, tudo isso ajuda a gente a entender a porosidade, a densidade do asteroide, ou seja, características aí bem importantes. Além disso, como o James Webb e o Hubble capturaram o evento, o impacto em diferentes comprimentos de onda, o Hubble na luz visível e o James Webb no infravermelho, observar o impacto nessa grande variedade de comprimentos de onda também vai revelar uma coisa muito legal, que é o tamanho das partículas que foram ejetadas na nuvem de poeira, e com isso, né, ajudar e ter essa ideia do que também, né, do tamanho você sabendo o tamanho das partículas, você vai ter uma ideia da porosidade, da composição do asteroides. Juntando, né, integrando essas observações do James Webb e do Hubble com as observações feitas por telescópios em terra, os cientistas vão ter uma ideia se o impacto cinético modificou ou não a órbita do asteroide. Aqui entra um ponto muito importante, que o objetivo de tudo isso não é a gente entender, vamos dizer assim, a composição do asteroide. O teste da DART é possível alterar a órbita ou a rota de um asteroide colidindo uma nave nele? Esse que era o objetivo. Tá? Todo esse resto que eu falei, composição, densidade, porosidade, tudo são objetivos, lógico que a gente quer saber, mas são também objetivos mais secundários. Então, foi isso que os dois telescópios fizeram. Então, vamos falar um pouquinho da captura, né, das capturas feitas aí pelo James Webb. O James Webb fez uma observação do local do impacto antes que a colisão ocorresse e depois, né, várias observações nas horas seguintes. Essas primeiras imagens do James Webb foram feitas com a câmera NIRCam, ou seja, a câmera do infravermelho próximo. Mostram um núcleo compacto com a pluma de material aparecendo como mechas, né? Você vai ver aí que são como se fossem mechas saindo ali da onde o impacto ocorreu. Observar o impacto com o James Webb representou aí um planejamento, né, muito bom, um desafio para esse planejamento, para toda essa parte operacional, porque o asteroide ele viaja muito rápido pelo céu. E o James Webb, tudo bem, né? Ele registra objetos no sistema solar, isso aí é um teste até para ele, mas o lance dele é observar objetos muito mais distantes que se movimentam, mas uma velocidade muito menor, então dá para ver tranquilamente. Mas o James Webb fez imagens aí muito legais. Então, à medida que a sonda DART se aproximava do seu alvo, as equipes lá do James Webb realizaram trabalhos adicionais nas semanas que antecederam para poder habilitar esse teste de rastreamento de asteroides, tá? Porque olha só, o asteroide ele se move 3 vezes mais rápido que o limite de velocidade original definido para o James Webb. Então, foi realmente um grande desafio. Então, isso aí foi muito interessante mesmo. Os pesquisadores agora pretendem, né, usar depois, observar o asteroide usando tanto o MIRI, que é o instrumento do infravermelho médio, como o NIRSPEC, que é o seu espectrógrafo. E aí, fazendo, né, esse trabalho de espectroscopia, nós vamos ter uma ideia aí de novo da composição do asteroide e tudo mais.
O James Webb observou o impacto ao longo de 5 horas, capturou 10 imagens. Então essas aí foram as capturas feitas pelo telescópio espacial James Webb. E o Hubble, como que foi? Então, o Hubble também capturou as observações, né? Também observou o sistema binário Didymos-Dimorphos antes do impacto e depois 15 minutos após a DART atingir a superfície do Dimorphos. O Hubble usou para fazer as observações a sua Wide Field Camera 3, que mostra um impacto aí na luz visível. Então, a do Hubble, que vocês vão ver agora, é na luz visível. O material ejetado aparece como raios que se estendem do corpo do asteroide. O pico lá mais proeminente, né, de material, ele aparece ali à esquerda da imagem, que foi por onde a DART se aproximou, beleza? Então é isso que vocês estão vendo aí. Alguns dos raios aí que você vai ver parecem um pouco curvados. Os astrônomos precisam dar uma olhada de perto ainda para, né, determinar o que isso pode significar. E nas imagens do Hubble, os astrônomos conseguem estimar que o brilho do sistema, olha só, aumentou 3 vezes após o impacto. E viram que o brilho se manteve estável mesmo 8 horas após o impacto. Olha isso que legal, hein? Então, depois que a sonda bateu, aumentou o brilho e o brilho ainda se manteve estável por um tempo. O Hubble ainda tem a ideia, os pesquisadores ainda têm a ideia de usar o Hubble para monitorar o sistema Didymos-Dimorphos mais 10 vezes nas próximas 3 semanas. Ou seja, fazer essas observações regulares para poder entender como que essa nuvem de poeira ela vai se dispersar ao longo do tempo. Então isso aí é muito importante para estudar tudo isso. O Hubble, no caso do Hubble, foram capturadas 45 imagens imediatamente antes e depois do impacto da DART com o Dimorphos. Então, foi isso que foram feitas aí pelos pesquisadores. Tudo isso é muito interessante. O evento de segunda-feira foi um evento sem precedentes, né, na história aí, embora a gente já tenha jogado objetos em projéteis em outros objetos, mas um teste desse e as imagens que a gente tem, os detalhes que a gente está conseguindo, realmente é sem precedente na história da astronomia. E, repetindo, né, embora tenha todo o objetivo principal é saber se o impacto da DART no Dimorphos conseguiu mexer ele, tirar ele da órbita um pouco, ou seja, alterar a sua trajetória. Você estudando esse impacto com grandes telescópios e nos mais variados comprimentos de onda que você conseguir, isso pode dar uma ideia muito boa da composição do asteroide, da forma dele, da estrutura dele. E estudar asteroides é muito importante, porque os asteroides são aqueles restos, né, que ficaram por aí depois que o sistema solar se formou. Então, ao estudar um asteroide, a gente tem uma ideia muito boa sobre a formação, sobre a origem do nosso sistema solar. Então, você aproveita uma missão que vai chocar num asteroide com um determinado objetivo, e aí você pode, então, ter objetivos secundários, será que a gente pode dizer desse jeito, de estudar e de entender melhor todo o processo aí de origem e formação do sistema solar. Então tá aí, imagens realmente espetaculares feitas pelo telescópio espacial James Webb e pelo telescópio espacial Hubble, mostrando o impacto da sonda DART da NASA no Dimorphos. E vem mais coisa por aí, hein? Eu já vi que o Lithium parece que soltou novas imagens, então vamos dar uma olhada nisso também, que é muito interessante as imagens feitas pelo Lithium, porque ele tinha um ponto de vista totalmente diferente. Aqui nós estamos vendo tudo de longe, né? Tudo de longe. 12, 11 milhões de quilômetros de distância. O Lithium estava ali pertinho, o Lithium Cube. Então parece que já tem novas imagens do Lithium. Se tiver, eu trago aqui para vocês também. E vamos fazendo a cobertura aí desse evento que foi realmente um espetáculo. Esse então era o vídeo que eu queria trazer aqui no canal para vocês agora. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe, é aquele tapa no dedão, aquela voadora com tudo no peito do like. Isso ajuda pra caramba o vídeo e o canal a ganhar relevância. Nunca se esqueça do pacotão youtubístico, compartilha, favorita.
Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, deixa aí nos comentários o que você quiser saber. Tamo junto dioturnamente na luta contra a má divulgação científica no Brasil e contra a anemia na divulgação da astronomia no nosso país. Mais uma vez, meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você acabou de assistir a mais um Space Today TV. Fui!